parte não parecer, esse programa é feito de fatos apurados e noticiados jornalisticamente. Bem-vindos a mais um episódio de Só no Brasil, o podcast da Wondery dedicado ao gênero True Brazilian Crime. Eu sou Pedro Duarte e aqui comigo, Vitor Camejo. Como é que tá aí as coisas, Vitor? Tudo certo, meu irmão, tudo certo, nada resolvido. Aqui correndo atrás do prejuízo, mais uma vez. É o nosso esporte. Nosso esporte é correr atrás do prejuízo, né? Inclusive, a gente vai falar bastante de prejuízo hoje. Talvez aqui, Vitor, esse seja o maior roubo da história do Brasil. O quê? Pelo menos em matéria de volume e de peso. Mas indiscutível mesmo é que se trata de um dos crimes mais surreais de todos os tempos. Sem mais delongas, hoje tá papo um negócio aqui. Com vocês, o roubo das vigas da Perimetral. Olha, Pedro, já vou dizer que é uma honra a gente falar desse caso aqui, porque ele colocou a nossa arte do furto em outro patamar em escala mundial. Esse caso veio à tona ali em outubro de 2013, quando a imprensa descobriu que 5 vigas, e aí mais 2/3 de uma sexta viga, tinham desaparecido sem deixar vestígio. Cada viga inteira tinha 40 metros de comprimento e pesava 20 toneladas cada um. Cara, pra vocês terem uma ideia, taca porra. o Cristo Redentor, que é uma parada gigante, tem 38 metros. E as vigas aí, cada uma tinha 40. 6 Cristo Redentor gigante. Exatamente. E sumiu. Só sumiu. O caso das vigas aconteceu nesse ano maravilhoso 2013, num período de grandes obras no Rio de Janeiro, que ali, logo em seguida, vinha a famigerada Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Aquela época que todo mundo gritava, não vai ter Copa, não vai ter Copa. Depois do 7-1 era pra não ter mesmo. Era melhor não ter tido mesmo. É. O Eduardo Paes era o prefeito e o Rio estava passando por grandes mudanças. Foi uma época que os royalties do petróleo explodiram. Olha aí, que momento maravilhoso. Então tinha dinheiro para tudo quanto era lado, grana rolando, soltando do chão, igual o petróleo que a gente encontra na praia aqui. Deixaram o carioca sonhar. E aí, como você falou, em paralelo, tinha as manifestações ali de junho de 2013, que no Rio de Janeiro, inclusive, a cidade maravilhosa, foi palco de algumas das maiores do Brasil. Só pra relembrar aí, pra quem não acompanhou e tal, 2013 foi aquela coisa, né? Milhões de pessoas foram pras ruas do país protestar. Aí era uma loucura de esquerda, tinha direita, tinha maluco, tinha vendedor de cerveja também. E não era só por 20 centavos. Não era. Não era. Teve a estreia dos Tiozão Revoltado Online. Foi. No Facebook. Né, quando a gente começou a ver os idosos mais patriotas do Brasil tomando as ruas. Uma época ainda mais simples, reza pro pneu. Porra. Todo mundo lutando por um futuro melhor que não vai chegar. Bom, mas teve tudo isso aí, então, porque tinha assim, uma grande insatisfação no ar, né? Contra tudo que tá aí, querendo já saber como é que é. E aí, tava todo mundo questionando também esses eventos todos, essa parada gigantesca, as obras caríssimas. Não sei como é que é, não vai ter hospital? Como é que é aquela frase que o Ronaldo falou, pô? Ninguém ganha a Copa com o hospital? Isso, pô. Então tinha que ter estádio, não precisava ter hospital. Claro. Aí o povo tomou o centro do Rio, teve porradaria, coquetel molotov, a PM com cavalo estressado. Os saudosos Black Bloc. Você prefere que voltem os Black Blocs ou Los Hermanos? Poxa, é difícil. É difícil, pô. Os dois têm fã-clubes complicados. É, às vezes o fã, né, ele... Meu coração de fã fica dividido. Eu tive minha fase Los Hermanos. Então, retomando aí o assunto viga, quem tava feliz é Eduardo Paes. Eduardo Paes, nessa época aí, nesses anos intensos, anos incríveis, tava ali muito feliz com a revitalização e a modernização da zona portuária do Rio de Janeiro, que ele queria fazer o tal Porto Maravilha. E aí ele era tarado por esse negócio, meu irmão. Ele queria que, vai sair do papel e não sei o quê. Só que tinha um probleminha, quer dizer, um problemão, que era um viaduto. O elevado da Perimetral, que ele passava por cima de boa parte dessa área que ele queria revitalizar, entendeu? E que tinha viga a dar com pau.
Exatamente. Então, que era um viaduto gigantesco. Ele pegava do aterro do Flamengo até a ponte Rio-Niterói, chegando ali na Avenida Brasil. Ou seja, para quem não conhece o Rio de Janeiro, tinha quase 5 quilômetros. Desembocava várias outras vias importantes, entendeu? Pense no viaduto grande, de 5 quilômetros de viaduto, meu irmão. Os críticos da construção sempre alegaram que o viaduto sufocava essa área da cidade e tal, e virou uma coisa meio Gotham City, porque, pô, o viaduto fica em cima, aí fica tudo escurecido, degradado, aquela coisa bizarra que, Sim. né, acontece. A Gotham City, nesse caso, aí o Batman vem de bermuda. Vem. E aí, aproveitando ali as Olimpíadas, né, já tava aquele clima tudo, vamos renovar feliz, o Eduardo Paes resolveu resgatar essa ideia antiga de revitalizar aquela área e aí derrubar a porra toda. Ousado. Não brincou em serviço. Não brinca em serviço, ele só brinca em serviço se for numa roda de samba com a cervejinha na mão, um chapeuzinho da Portela. Camisa do Vasco. Ele é vascaíno, né? Eu não lembrava. Vasco, muito Olha Vasco. aí, rapaz, é isso aí. Aí, ó, dia 27 de dezembro de 2010, que é pouco antes dele anunciar o projeto radical que mudaria ali o centro do Rio, o Dudu Paes foi até Brasília, encontrou o presidente Lula, na época também. Tá. Em pouco tempo ele tinha passado ali de ferrenho opositor do Lula pra o brotherzaço. Tem esse ponto da política importante aí. Virou aquele parça, o que tu fica fazendo fofoca, maldizendo as pessoas, a cidade, falando mal dos lugares, fazendo figurinha zoando as pessoas, zoando o lugar que tu tá. E talvez essa brodagem toda entre prefeito e presidente tenha nascido nesse encontro, porque o encontro foi loucura total. Aparentemente eles se divertiram muito, inclusive rolou um momento que me trouxe aqui, Vitor, um orgulho danado de ser brasileiro e aquele orgulho que vem também o constrangimento, você sabe como é que é, que o Eduardo Paes levou pro Lula uma maquete da perimetral e uma marreta. Oxi, como assim a marreta, velho? Rolou uma cerimônia bizarra no Palácio do Planalto, em que Lula simplesmente destruiu a perimetral, quer dizer, a maquete da perimetral, enquanto do lado ali o Dudu Paes aplaudia. E agora, que é o mais legal, os dois, todo mundo ali de terno e capacete na cabeça. Que bonito. Isso, o Brasil é... Isso aí é 100% The Office, já até a marreta, Lula. Falta só a foice, meu amigo. Isso aí é tipo uma representação da demolição pra você mostrar assim, todo o desejo, entendeu? Você destrói a maquete, que é pra enfraquecer o viaduto de verdade. Só no Brasil. A demolição, pra valer, a demolição real, foi a maior da história do Brasil, mas aí só começou de fato em 2013. Antes, claro, tiveram que construir algumas vias alternativas para escoar o tráfego durante as obras. Cara, imagina viver no Rio nessa época. Maravilhoso. Que loucura. Que paz que devia ser. Nossa, que paz, mó paz. Pressionado na época, Eduardo Paes declarou ao jornal Extra: não dá para fazer um omelete sem quebrar os ovos. Pô, brother, não dá pra fazer um omelete sem quebrar os ovos. Peraí que esse brother aí me acertou do nada. Caralho, ô lugar pra dar maluco. Salve o Rio de Janeiro, cara. Decidiram botar a perimetral abaixo pra fazer um extreme makeover na sombria zona portuária e tal e atrair investimentos. Teve até um projeto de construir uma Trump Tower com 5 prédios imensos e pavorosos ali na região. Mas as torres nunca saíram do papel, talvez graças a Deus. Make Rio great again. We're coming to Rio. We're gonna build a great place. Ai, meu Deus. Only in Brazil. Teve muita treta, teve muita polêmica, mas em novembro de 2013... tivemos também a primeira implosão da perimetral. 3, 2, 1, fire. Ei, beleza. E aí é poeira, é a loucura toda. E ao longo das demolições, eles colocaram milhares de pneus embaixo do viaduto para amortecer a queda e, agora sim, preservar o quê, Vitor? As valiosíssimas vigas de aço. Aço ouro, podemos chamar assim. Aço ouro? Porque é o seguinte, a viga da perimetral não é qualquer viga, não é uma viga que você bota na sua casa, entendeu, velho? É uma viga
Vem uma parte importante aqui, ó. Ah, Elas eram feitas de um aço patinável, que é um material, assim, muito nobre, entendeu? Não é qualquer coisa, não. O famoso aço Corten, que aqui no Brasil ganhou uma versão do aço Niocor. Pra quem aí, diferente do Rodrigo Hilbert, nunca construiu viadutos usando as próprias mãos, eu explico. São materiais altamente resistentes à corrosão e ao impacto. O aço Corten é a versão americana que a gente importava. Daí, a Companhia Siderúrgica Nacional, a nossa gloriosa CSN, desenvolveu um aço 100% brasileiro, feito lá em Volta Redonda, a cidade do aço. Esse é o nosso maravilhoso aço Niocor, orgulho para todos os brasileirinhos. olha aí que beleza. Você diria então que é um aço gourmet? Sim. Eu só fico triste que eles não aproveitaram a brasilidade. Tanto nome bom, cara. Tinha que colocar aço Tuiuiu, Boa. aço Vitória Régia, Aço Vitória Régia, maravilhoso. Aço Fuleco, né? Uma coisa assim. aço Fuleco, que fosse. Aproveitava a Copa. Já fazia. Ah. Qual é um, Pedro? É um de Salvador aí pra te batizar o aço? Ou aço Caruru. Acho que o Caruru Aço Caruru. É. Porra, aço Caruru é maravilhoso, velho. seria Isso bom. aqui é feito de aço Caruru. Mas a verdade é que o nome ficou normal, né? O Niocor. E é um aço assim meio marombado e tal. Essas vigas, Vitor, foram feitas assim pra aguentar qualquer tranco e durar, olha só, entre 300 e 400 anos. Rapaz. É porque no Rio de Janeiro as coisas correm em ano de cachorro. Exatamente. É 7 anos mais rápido, que tudo acontece. Exatamente. Isso aí é engenharia brasileira, meu amigo. Uhum. Pra quem acha que tudo aqui é feito na base do improviso, Sim. a gambiarra, olha aí. Chupa essa viga aí. Chupa essa viga. Chupa essa viga. Tá vendo? Essa viga caruru aí, boa. Voltando à demolição do viaduto. A primeira parte da demolição foi um sucesso, assim, uma obra de arte. As vigas foram preservadas, até porque elas eram praticamente indestrutíveis, né? Para você dito, só com muita vontade ali para fazer isso. E o material de valor retirado da obra foi armazenado em um terreno ali pertinho, no bairro do Caju. Uma matéria do SBT na época mostrou esse lugar, que era um terreno assim sem muros e sem segurança. Tinha só um cachorro, um Bull Terrier, meio gordinho, rondando ali, garantindo a proteção. Fazendo a segurança Exato. do aço caruru. Exatamente. Entendi. Isso aí é ocasião fazendo ladrão, né? Pois é. Aí o cara passa ali, já vê uma porrada de viga Niocor caruru, Sim. largada, fala, porra, essa aqui tá... Tem essas vigas aqui. Aí tem o cachorro ali que já tava sobrecarregado, Exato. acumulando função. Acumulando função, pô. Tinha que guardar carro e viga, duas coisas ao mesmo tempo, a carteira só tava registrada pra carro. O cara pensou assim, não, velho. Pô, tem uma viga ali, eu pego um... Chama aí mais uns 5 caras, pego um serrote, um cunhado, sobrinho, um barrigudo que tava passando. Meu irmão, só que nessa hora o homem se une, né? Os homens se unem pra essas coisas. Com certeza. Isso aí. Cortou, botou numa Isso Kombi. aí, meu irmão. Pela união de suas maquitas. Pegou a cachorrinha pra distrair o cachorro também. Tudo planejado, pô. É tudo tranquilo. Só alegria. Vamos pro trabalho. Mãos à obra. Ó, Vitor, ao todo, nesse terreninho maravilhoso aí, tinham 18 vigas guardadas. Ou seja, um tesouro nesse lugar ali. Um tesouro absurdamente, entendeu? Cada uma do tamanho do Cristo. Exatamente. Bom lembrar, gostei. 18 Cristo. Exatamente. Nesse terreno aí com o nosso querido cachorrinho. Isso é num terreno grande também. Foi o André Trigueiro, da TV Globo, que descobriu que 6 das primeiras vigas retiradas tinham simplesmente desaparecido. Grande trabalho do André, que está na Globo News hoje. E ninguém tinha, assim, a menor ideia de quem eram os suspeitos. Não, sumiu. Escafedeu. Fala aí, gente, tudo bem? Como combinado, estou aqui para falar sobre as vigas da Perimetral. Desde o momento que elas desapareceram, por si só é uma situação absurda, né? Elas viraram motivo de piada. Essa marchinha de carnaval foi um concurso de marchinhas de carnaval de 2014. Né? Ganhou a marchinha o seu prefeito, então me diga onde foi que enfiaram aquela viga.
Isso tudo é muito engraçado, enfim, mas eu acho que tem um monte de mentira nessa história e de boatos que são absurdos, né? As coisas mais esdrúxulas. Você tem uma situação limite que acusava que o Magneto assume o roubo das vigas da Perimetral. Aí, dos criadores de Molho à Campanha e 12, vem aí Magneto, mais uma criação do Rio de Janeiro. Magneto é excelente, pô. Esse que vocês acabaram de escutar foi o prefeito da cidade, na época, assim, um carioquíssimo Eduardo Paes. Que vale dizer, já eliminou aí um vilão dos X-Men da lista de suspeitos com o Magneto. Rapaz. Já vamos afirmar aqui que Magneto está fora da lista. Já foi. Do Paes, o prefeito mais carioca do Brasil. E ele é exagerado nos trejeitos, né, velho? Ele parece assim, tipo, sei lá, um paulista, um mineiro infiltrado. Sim. Passando por carioca, entendeu? Exatamente. Mas a galera do Rio gosta dele. Ele samba, toma cerveja, Isso. fala palavrão pra caramba, fala 12. Tá liberando a porra toda? Então é isso, Vitor. As vigas sumiram. E agora a imprensa acordou empolvorosa. Ai, meu Deus, Aí chegou a dizer que dava pra fazer 2 torres Eiffel com esse material furtado. Imagine. Meu Deus. Meu amigo. Mas aí a gente fica pensando aqui, rapaz, como é que roubou? Sabe, tipo assim, como caralho esse negócio foi sumir sem ninguém notar? Meu amigo, isso aí é um dos grandes mistérios da humanidade do Rio de Janeiro. De onde? Isso aí era pra escrever o livro. Eram os deuses astronautas. Exato. Como é que dá pra fazer isso? Como é que construiu a pirâmide do Egito? Como é que a Caixa Eletrônica conta dinheiro? Como é que o Botafogo conseguiu perder aquele título 2023, 15 pontos na frente? Só acontece no Rio de Janeiro. Mas aí é o seguinte, a fofoca se instaurou e começou então a rolar aquele desencontro de informações. As diferentes versões, entendeu? O primeiro deles é que até hoje não existe um consenso de quantas vigas foram furtadas. Oxi. Já começa do começo. A imprensa fala que foram 6 vigas, mas o Eduardo Paes garante que foram 5. Ué? Só no Brasil. Outra coisa importante, Vitor. Além da quantidade, também não há consenso de qual é o valor total do material roubado. As primeiras notícias falavam aí que era 14 milhões de reais. Tá. E aí eu não sei de onde tirar esses números, porque assim, tem matérias também que falam que é 90 mil reais. Oxi. Já o Dudu diz que elas somadas, olha só, valiam só 60 mil. Caraca, então essa estimativa tá muito nada a ver, né? Não vai para... De 14 milhões para 12 mil ali, um negócio tranquilo, né? É, aqueles memes de criança. Esse menino tem claramente entre 5 e 44 anos. Adoro isso aí, é muito Vale bom. de 60 mil a 14 milhões. Isso aí não tem nada a ver, cara. Isso aí os caras tão malucos. E teve outra avaliação na época lá, foi feita pelo presidente do Sindicato dos Engenheiros de Volta Redonda, João Tomás Araújo, que era, vamos dizer assim, era uma autoridade. Uma sumidade ali, um catedrático. Afinal de contas, Volta Redonda é a cidade do aço. Exatamente. E por isso que nos chamou de aço cururu, absurdo isso aí. Ele disse que se as vigas fossem assim, 0 bala, saindo da loja, entendeu? Com plastiquinho ainda, tirando o cheirinho de O novo. plastiquinho valeriam, à época, quase 1,5 milhão de reais no total. O que dava 12 mil reais por tonelada, mais ou menos. Tá. Elas ainda teriam uns 350 anos de vida útil pela frente, então, mesmo para revenda, elas teriam um valor assim bastante bacana, né? 350 anos dá para usar muito aí. E aí, quando a polícia finalmente começou a investigar o negócio, já não tinha mais nenhum vestígio das vigas. Escafedeu. E o Bull Terrier, que tava lá de guarda, também não tinha visto nada, né? Meteu atestado no dia, que esses cachorros também não são de confiança. Pô, não dá, né? Não dá. Se fosse Aí, um poodlezinho, cachorro né? trabalhando ali, então. Uma reportagem da agência pública, feita em 2016, 3 anos depois, Ano de Olimpíada já, já. descreveu a região onde esse depósito ficava. Descreveu assim, como um cenário estilo Mad Max. Abre aspas agora aí. Encontram-se ferros velhos a céu aberto, containers e um serviço de marcenaria com madeira para todo lado. Bacana. Maneiro pra fazer um Cooper de madrugada. Isso. Um treino. Negócio tranquilo. Eu acho.
A reportagem foi assinada pelo Rogério Daflon. Ele conseguiu encontrar um dos engenheiros responsáveis pela construção da perimetral. Opa! A original, lá nos anos 60. Seu Emílio Ibrahim. Tá. Que em 2016 ele tinha 86 anos. Aí ele contou que ia pessoalmente até a Companhia Siderúrgica Nacional, lá em Volta Redonda, para acompanhar a fabricação das vigas. Puta merda. Para você ter uma ideia, Vitor, o ilustre pesquisador aqui do nosso podcast ligou para uma empresa especializada em aço cortem e pediu uma estimativa do valor de uma viga dessas proporções aí, certo? E aí? Aí o cara respondeu que era uma coisa tão específica e valiosa que ele nem tinha como calcular e muito menos como fazer. Só uma indústria siderúrgica gigantesca seria capaz de fabricar algo assim. Meu Deus! Bicho, eu não sei quem ficou com mais raiva nessa história. Se foi o cara da maquete que tomou marretada. E tá, tem ele, verdade. Quem não pensamos nesse homem aí. Pois é. Que construiu a maquete com todo esmero pra tomar marretada do Lula. Gratuito. Nasceu aí o primeiro antipetista aí da história. Se foi o senhorzinho lá, engenheiro da perimetral, vendo tudo que ele fez e projetou, desmoronando. Sim. Ou o cara dessa empresa que recebeu o telefonema do nosso pesquisador, achando que tinha fiscado um clientão. E no final foi, não, eu só tô dando uma olhadinha. Verdade. Na volta eu compro, só queria dar uma olhada. Não, é que a gente não trabalha com esse material, não. Se fosse aço cururu, a gente balançava. É isso. Mas ainda não chegamos na parte mais bizarra dessa história. Não? E vai chegar agora, demorou, mas ainda é isso. Que é a investigação. Agora sim. Forças de segurança ativas ali, trabalhando. Exato. Primeiro, os caras conseguiram descobrir, usando aí imagens de satélite, que as vigas sumiram do terreno entre junho e agosto de 2013. O famoso julho. Porra. É Não. mesmo? Que merda isso aí. Mas ok. Então tá, tem uma janela de 3 meses aí. Isso. Junho, julho e agosto. Tá. A apuração da Polícia Civil do Rio de Janeiro ouviu 35 pessoas e aí, basicamente, não descobriu quase nada. E essa matéria que a gente citou aqui da agência pública, ouviu a galera que trabalhava ali na área e tal, nos ferros velhos e tal. Lembra que eu falei? Galera do Mad Max. Isso. Galera do Mad Max. Isso. Tinha lá um camarada chamado Raimundo Nonato. Raimundo Nonato era supervisor de uma empresa local e ele disse a matéria aí que a gente citou. Aquilo foi levado com batedores, seguranças, com tudo que tem direito. É uma carga muito pesada pra ir à rua sem proteção. Sempre tem um Raimundo Nonato dando entrevista. Não, e ele deu uma opinião assim embasada. Eu gostei da opinião, foi? Sim. Porra, mano, só no Brasil. E a gente aqui do Só no Brasil conversou com o engenheiro civil especialista em estruturas, o Everton de Souza Vieira. E aí ele aí disse isso aqui, ó. As vigas da perimetral, as 6 somadas, chegavam até 110 toneladas de aço e 40 metros de comprimento cada perfil. Para um transporte desse tipo, é preciso ter um bom planejamento logístico, partindo desde o içamento, com equipamentos com uma capacidade alta, de carga. É preciso pensar no modal, seja ele rodoviário, através de caminhão, carretas, marítimo, através de embarcações, ou modal ferroviário. Outro cara que trabalhava por ali confirmou, abre aspas de novo. As vigas saíram daqui recortadas. Havia equipe com guindaste e maçarico trabalhando à noite e de madrugada com uma fora. Olha aí, a teoria do cunhado com o sobrinho. Sim. O vizinho barrigudo com a maquita. Todo mundo na força da amizade trabalhando junto ali pra repartir. Em declaração ao jornal O Globo, a empresa responsável pelo transporte das vigas esclareceu que não realizava serviços de corte e que estes eram feitos exclusivamente por empresas especializadas no uso de maçaricos industriais. Sucesso! E agora, Vitor, adicionando aí um elemento ainda mais surreal à situação, o consórcio responsável lá informou à agência pública que as 12 vigas não roubadas, armazenadas lá no terreno do Caju, deixaram o local sem cortes e foram reaproveitadas na própria perimetral. Que bonito, reciclagem. Que teve ali as rampas invertidas em um dos trechos, aí durante as obras de demolição eles reaproveitaram as que não foram roubadas. Então os caras estavam demolindo e reconstruindo ao mesmo tempo. Isso é Brasil, meu amigo, isso é Brasil demais, é maravilhoso isso aí. Como disse Caetano Veloso,
Aqui tudo parece que era construção e já é ruína. Pô, aprofunda essa, cara. Até me emocionei aqui. Ai, só no Brasil mesmo. Só no Brasil. Só no Brasil. E aí, se você acha que a quantidade de loucuras já acabou, nosso Eduardo Paes, ele tá aqui, entendeu? Ele tava empolgado, ele veio pra dizer que não acabou não, Vitor. Vem assim. Ele tava tão feliz, né? Finalmente vão demolir essa porra. Ei! Que ele resolveu levar um pedaço de uma viga para a residência oficial da prefeitura. Botar lá. Tava ali na Gávea Pequena, a residência oficial da prefeitura, foi colocada tal qual uma obra de arte, ornamentando ali o belo jardim da casa. É o projeto Minha Casa Minha Viga. Nossa senhora, é isso. Mas que tesão da porra que esses caras têm em viga de construção, bicho. Mas aí, bicho, com tudo isso que aconteceu, pegou meio mal, né? Aí o Paes disse que ia devolver a peça. E desde que o roubo das vigas foi noticiado, ele deu várias declarações falando a respeito, tipo essa aqui, ó. Olha, primeiro, né, nós estamos falando de 5 vigas de um total de 1.000 vigas que existiam na perimetral. Um segundo aspecto importante, elas não estavam sob a guarda da prefeitura, estavam sob a guarda da empresa privada que fazia as obras ali da região portuária. Terceiro aspecto importante, as vigas não valiam esses milhões todos que falam, elas valiam algo em torno de 60 mil reais, que é um valor bastante significativo. Mas o mais importante ainda, a prefeitura não teve qualquer prejuízo. A concessionária privada, a empresa privada que tinha a responsabilidade da guarda, devolveu aos cofres públicos, aos cofres da prefeitura, o valor respectivo ao valor das vigas que desapareceram. Como caralho esse negócio sumiu sem ninguém notar? Só faltou o sambinha no final. Pedi pra parar, parei! Bom, esse valor aí de aproximadamente 60 mil reais foi fixado pelos peritos do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Rio. A gente não sabe como eles fizeram para calcular isso aí, mas o valor que ficou foi esse, 60 mil. É senso comum, praticamente. Isso. O preço do pãozinho francês. O cara tirou na Bota estimativa. Aí, 5 vezes 12, pronto, acabou. É isso, tá bom. O Dudu Paes diz que o consórcio ressarciu a prefeitura em R$ 98.404,17. Um valor atualizado na data do pagamento. Sucesso! A polícia nunca encontrou os culpados do roubo e tudo indica que as vigas foram transportadas para outra dimensão, entendeu? É um jeito, não tem... Galera desistiu, é obra do ET Bilu. Exatamente. Deve ter falado... Busquem conhecimento de engenharia. É. Mas o Brasil não tá preparado pra essa conversa ainda. Não está, melhor deixar pra lá. Posso dizer a minha teoria, Vitor? Fala. Eu acho que eles enterraram essas vigas. Como assim? Porque não tem, entendeu? Enterrou, tá esperando a poeira baixar, daqui a uns 10 anos alguém pega e usa. A validade é quase eterna. É. Às vezes tem investimento assim a longo prazo. Não tem taxa Selic, CBD? É mercado futuro. Isso, é um investimento. Mas só a teoria minha. Só a teoria minha. De repente pode até virar verdade, depender da boa vontade de alguma autoridade. Pô, cara, essas relíquias assim é tudo desenterrado. Pois é. Descobriram as pirâmides assim, Chichen Itza lá no México foi assim, Isso. Tudo acharam desenterrando. Daqui a pouco a galera escava e acha a viga. Aí vão achar assim, 3 mil anos, né? Como é que eles construíram isso? Será que foram... Era uma civilização muito avançada. Busquem conhecimento. Vamos voltar aqui, porque se você pensou que a história tinha acabado, não acabou. Ainda tem mais maluquice aí. Tem mais. A questão que ficou foi a seguinte. A perimetral tinha ao todo 1.008 vigas. Meu Deus do céu. E o que será que aconteceu com as outras? Uma parte teria sido reaproveitada em outras obras e tal, o que faz todo sentido. Tá. E outra parte leiloada. Ué, então valia um dinheirinho? Valia. Olha, perdi a chance de comprar uma bela viga aqui pra minha casa, então. Oh. Botar no quintal, aquele obeliscão aqui, assim, da viga. Oh. Na época rolaram muitas críticas, todo mundo dizendo assim, as vigas estão vendidas a preço de sucata. E a prefeitura, pra você ter noção aqui, ó, vendeu um lote, que maravilhoso isso, um lote de 384 vigas por cerca de 4.700.000 reais, arrematados
pela empresa Metral Empresas de Transporte Limitada. O preço foi barato, agora o frete é que deve ter sido caro. Leilão de vigas aqui, frete grátis para todo o Brasil, exceto o Norte e Nordeste. Com certeza, é o padrão do Brasil, né? É a nossa maldição. Uhum. É a maldição. A prefeitura disse que na época o leilão contou com 3 peritos independentes que determinaram o valor do lance inicial. Em um artigo publicado no jornal O Globo, o engenheiro da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Agostinho Guerreiro, nasceu para estimar preço de viga. Esse nome aí. Exato. Ele disse que o valor estimado para as vigas era 780 vezes mais baixo do que elas valeriam. Bacana. É isso, Vitor. Desde o roubo das vigas da Perimetral, o Rio de Janeiro não cansa de nos surpreender no quesito roubos impossíveis de cargas irroubáveis, né? No ano seguinte, em 2014, o governo do Rio se deu conta, assim, que 54 vagões de trem tinham sumido. Mais um crime do vilão Magneto. O Magneto assume o roubo das vigas da Perimetral. Som do Brasil. Atacando de novo, é Serial Magneto. Serial Magneto, é isso. E tem mais, velho. Nem a estátua da mãe do Marechal Deodoro da Fonseca, Dona Rosa Paulina da Fonseca, escapou. A peça de 400 quilos que estava em um monumento em homenagem à República no Rio, claro, desapareceu misteriosamente. Isso aí é o Magneto monarquista. Isso, mas enfim, né? Pra fechar aqui o programa com chave de ouro ou chave de aço cortem. Aço cururu, por favor. É isso. Em 2023, o estado do Rio voltou a ser notícia com o espetacular roubo de uma torre de telefonia gigante da Claro no município de São Gonçalo. Porra, meu irmão, isso aí é o ladrão Transformer. É. Só pega coisa gigante, meu irmão. É isso. Tem que respeitar o Rio de Janeiro. Tem que respeitar. Não, continua lindo, né, Vitor? Continua lindo. É isso. Ô lugar pra dar maluco. Tá liberando a porra toda? Vitor Camejo, estamos chegando ao final do programa. Que loucura. Mas ficou uma questão que a gente mesmo levantou aqui. Ah. Roubo ou furto das vigas? Rapaz, qual é a palavra correta? Olha, a única certeza que eu tenho é dizer que a polícia do Rio de Janeiro estava com a razão. Realmente, as vigas sumiram. Ah, isso é. Isso é indiscutível. Isso é indiscutível. Isso é indiscutível. Eu tô pelo furto. Sim. Porque foi na surdina. Sim. Na calada da noite. Mas se a gente botar aí as explosões, tinha um cachorro ali também, que às vezes o cachorro pode ter sofrido algum tipo de ameaça. É, se espanta com explosão, até de foguete. Até de fogo de artifício, imagina explodir o negócio lá. Então pode ser roubo. Eu acho que eu vou mudar então, vou enquadrar como roubo. Sim. Porque foi ameaçado com uma explosão de brasilidade. Meu Jesus, é isso. Só no Brasil? Chegamos ao final do programa, pessoal. Que momento maravilhoso, né? Uma explosão de alegria e brasilidade. E brasilidade. Isso. Semana que vem a gente volta com mais uma história absurda pra vocês, porque o nosso país não cansa de se superar. Então, só no Brasil mesmo. Aquele abraço, Vitor. Vitor e todo mundo, né? Só no Brasil é um podcast da Wondery, com produção da Pipoca Sound e apresentado por Pedro Duarte e Vitor Camejo. A direção e o roteiro são do Afonso Capelaro e do Pedro Spreger, com comentários meus e do Pedro Duarte. A pesquisa é do Daniel Castro. A edição de som é feita pela Betina Calmon e Eduardo Keller. A música original, desenho de som e mixagem são da Betina Calmon, do João Jabassi e do Luiz Rodrigues. A checagem é da Thaís Mandarino. As artes são feitas pelo Luiz Rondinelli e o clearance é do CQS-FV Advogados. Esse programa teve a participação do engenheiro civil especialista em estruturas Everton de Souza Vieira. Pela Wondery, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jéssica Redburn e Martin Louis. A produtora associada é Giovanna Romano Sanches.